com certeza, estávamos lá também e ouvimos da boca dele essa frase. Para nós, naquele momento, era o ápice, né? Eu posso ser, né, como Deus, né? Perfeito. E, com certeza, isso nos deu um impulso para a melhora que temos hoje. Hoje, ao ouvir essa mesma frase, sabemos que é impossível que nós sejamos essa perfeição que o Cristo nos falou naquela ocasião, quando ele disse: sede, pois, vós outros perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Porque se nós pensássemos nessa possibilidade de sermos perfeitos como Deus, alguma coisa nós não entendemos. Deus, né, Criador, Supremo de todas as coisas, a inteligência suprema, aliás, de todas as coisas, nós jamais podemos pensar nesta possibilidade. Mas existe sim a possibilidade de sermos perfeitos, né? Usando o quê? Perfeição relativa. Essa que nós podemos chegar, os nossos próprios esforços, né? Não podemos nunca esquecer disso, né? Nós temos que nos esforçar para chegar a essa perfeição. É claro que teremos aí milhões de vidas à frente, né? Já tivemos lá outras, fomos melhorando, né? Se hoje estamos aqui reunidos, é porque já demos uma pequena melhora daquilo que fomos naquele momento em que o Cristo usou essa máxima para conosco. Então, se nós vivenciarmos o amor ao próximo, né? Que esta é a tônica, né? É o que nos vai fazer, que vai fazer com que nós, né? Consigamos ir trilhando esse passo a passo para chegarmos a essa perfeição. É fácil? Não, não é fácil. E nós o sabemos, né? Nós já estamos aqui numa condição que não podemos nos iludir, né? Nós sabemos que não é fácil, né? Que nem aqui já nos minutos de sabedoria, né? Como que a gente pode ser o mesmo no lar, mesmo na sociedade em que nós vivemos, né? A sociedade muitas vezes requer de nós situações que dentro do lar, quando nós tiramos a máscara, nós não conseguimos enfrentá-las, né? Nós damos de encontro com aqueles que estão lá. Por quê? Porque sabemos que aqueles ali, eles têm um pouco mais de tolerância conosco. Estão sendo mais tolerantes, para nós fica um pouco mais fácil dizer, olha, como disse o Edson, não gostei da comida, né? Mas vai você, né, num lugar estranho, com outras pessoas, falar isso. O que a gente faz normalmente? A gente come, né? Não gostou, fala, nossa, que tempero horrível, meu Deus. Mas, né, ai, nossa, que delícia, obrigado por ter feito, né? A gente é falso? É falso, né? Estamos usando o quê? Da nossa imperfeição? Sim, né? Mas há necessidade da gente ser dessa forma, né? Então, quando nós respeitamos, primeiramente a nós mesmos, então sempre a gente começa da gente, né? Você se respeita, você se ama, né? Você procura se entender, você procura fazer essa tão famosa reforma íntima. Então, tudo vai começando de você. E quando você vai trilhando, você vai melhorando, você vai progredindo, fatalmente isso vai externar de nós e nós vamos conviver com as pessoas de uma forma mais respeitosa, né? Nós vamos começar a dar esses pequeninos passos para essa perfeição relativa que o Cristo nos trouxe, né? Então, através dessas mudanças, às vezes pequenas, ninguém pode pensar em dar salto, né? Ah, eu vou sair daqui já, né? Puxa, me deu uma palestra no NEFA hoje, eu vou sair santa, né? Eu vou sair santa. Não, a gente sabe que é passo a passo, devagarzinho, né? Mas a gente tem que o quê? Começar. E quando nós começamos, que nem todos nós que estamos aqui, já começamos, né? A gente podia, nesse friozinho agora, estar em casa, embaixo das cobertas, né? Já ter tomado a nossa sopinha, tá lá tranquilo, vendo a novela, ou um filme, seja lá o que for, mas não, né? Nós nos predispomos a estar aqui, compartilhando um pouco que nós já sabemos, com aqueles que sabem um pouco, e todo mundo com esse pouco vai fazendo com muito, né? Então, cada vez que nós nos predispomos a dividir o que nós sabemos, nós estamos dando esse passinho para sermos esse Espírito perfeito que o Cristo nos falou, né?
Ele, nessa lição também, ele fala da parábola da semente, né? Que é o semeador, né? Que sai, né? Semeando, né? Então, nós temos que lembrar também que já estivemos nessa condição daquela pequena semente que caiu lá na rocha, né? E que não vingou, né? Depois a semente caiu nos espinhos, a semente caiu em terra não fértil. Hoje nós somos a semente que caiu em terra fértil, né? Nós somos a semente que caiu em terra fértil, porque nós já estamos já compreendendo, né? Por que estamos aqui, né? Qual é a nossa atitude diante da vida, né? O que nós devemos fazer ou não fazer, né? Nós já temos essa noção, né? E estamos aproveitando, né? Aproveitando essa oportunidade, né? Para aos poucos ir nos aproximando dessa perfeição, né? Também nesse capítulo, né? Nos lembra, eu acho que assim, o mais importante para nós, a caridade, a tão famosa caridade, que a gente escuta tanto falar, né? Mas, assim, será que a gente realmente está sendo caridoso? Né? E não é questão de você ser só caridoso com o externo, né? Ah, eu vou lá no centro onde eu estou frequentando, eles estão pedindo tal coisa, falou para a gente levar um pacotinho de arroz. Eu vou levar, né? Então, já estou fazendo a minha caridade. É só isso, a caridade? Né? Então, a caridade é uma coisa muito ampla, né? Primeiro, sempre a gente pensar que começa na gente. Eu estou sendo caridoso comigo, né? Quando eu olho para mim, será que eu estou sendo mesmo? Será que eu estou prestando atenção em mim, nos meus problemas pessoais, nas coisas que eu ainda não consigo modificar em mim, né? Nas coisas que eu ainda tenho dificuldade de aceitar, né? Porque tudo isso, se a gente não consegue essas mudanças em nós, né, nós estamos o quê? Adoecendo, né? Isso nos traz a doença, porque assim, às vezes a gente reluta muito com situações e adoecemos, porque nós não estamos o quê? Sendo caridosos conosco, né? Não adianta eu ser caridoso com o Edson e deixar de ser caridosa comigo, né? Então, sempre começar na gente. Quando eu sou caridosa comigo, eu me olho, eu sei dos meus limites, né? Porque eu estou o quê? Tentando chegar a essa perfeição relativa. Mas para que eu chegue nela de verdade, eu tenho uma série de etapas a vencer, né? Então, eu tenho que começar a me conhecer, né? Eu tenho que começar a saber realmente o que eu quero para mim, né? O que eu quero para mim, o que eu estou fazendo aqui, como eu posso ajudar o meu semelhante, né? Como eu posso fazer algo de verdade, né? Para mim e para o meu semelhante. Então, todas essas pequenas coisas somadas, né? Vão nos trazer exatamente o que nós precisamos para ir modificando até nós chegarmos realmente nesse exercício, né? Que é a caridade. Porque a caridade é um exercício diário, né? É diário. Quando você abre os olhos todos os dias para essa nova oportunidade que você está tendo, né? A primeira caridade é para com você, né? Agradecer a Deus Pai pelo sono, né? Pedir a Ele que nos ajude no nosso dia a dia. Nós vamos encontrar muitas dificuldades que nós mesmos precisamos dela para dar esse up, né? Para nós dar esse salto na nossa vida, para nosso progresso. Então, que Ele no quê? Nos abasteça, né? Nos abasteça com tolerância, né? Com todas essas virtudes que nos fazem com que nós enfrentemos as dificuldades, né, da melhor maneira possível, né? Olhando o outro, que muitas vezes vem de encontro a mim agressivo, né, e eu às vezes não sei nem por que a pessoa está me agredindo. Então, assim, utilizar da bondade, né, da perseverança, desse amor ao próximo que o Cristo tanto nos falou, né, com as dificuldades que eu tenho, né? Muitas vezes a pessoa vem me agredir e eu vou agredi-la também. Mas no minuto seguinte, nós que já entendemos um pouquinho de nada do Evangelho, a gente já vai o quê? Se arrepender. Puxa vida, né? Eu devia ter compreendido um pouco aquela pessoa. De repente, hoje ela está passando
uma dificuldade maior do que ela pôde suportar. E por isso ela terminou sendo mais agressiva comigo. E muitas vezes isso acontece porque a espiritualidade já sabe que nós temos essa condição também, né, de compreender um pouco isso. Porque às vezes se você coloca, né, os dois negativos juntos, aquilo vai explodir. Então, muitas vezes coloca aquele que já tem um pouquinho de entendimento, que vai sofrer aquela agressão, mas também que já tem condições de compreender, né? Porque tudo isso vai o quê? Vai somando, né, a isso tudo que nós queremos, que é sermos espíritos perfeitos, né? Espíritos de luz, né? Que quando nós chegarmos a essa condição, tudo isso que nós estamos passando aqui agora, não vai ter mais razão de ser, nós não vamos mais necessitar dessa situação que passamos agora, né? Então, assim, compreendendo que Deus criou-nos simples e ignorantes, renova a nossa oportunidade de aprendizado e refazimento e não nos coloca em uma bolha, né? Então, nós não estamos numa bolha, né? Então, para que eu seja perfeito, eu tenho que estar ali num lugarzinho, né? Ninguém pode falar nada, eu não vou sofrer nenhuma intempérie nem do tempo, não vou sofrer nenhuma situação constrangedora, nada que me faça mudar. Então, estou ali bonitinha, será que eu vou realmente alcançar essa perfeição, né, dentro de uma bolha, né? Como faziam, por exemplo, os antigos que iam, né, para os castelos, né, iam para as igrejas, nos montes, né, e ficavam lá orando de noite? Talvez não, né? Porque eu acho que para a gente realmente atingir essas condições, nós temos que estar aqui vivendo, né, certo? Brigando, né? Chegando em casa, brigando com um, brigando com o outro, depois pedindo desculpa, né? Porque se a gente consegue, né, vivenciar, fica muito mais fácil. A gente passa por todas as situações e consegue sair dali. Então, você saindo dali, você teve o quê? Um aprendizado. Agora, se eu ficar ali naquele cantinho, que, né, não sofro nada, né, quietinha, que não estou fazendo nem bem nem mal, estou ali quietinha, eu não vou progredir, né? Eu posso não regredir, mas também vou ficar estagnada. Então, para que a gente progrida, a gente precisa muitas vezes desses embates, né? Para a gente poder crescer um pouquinho, né? Então, a perfeição relativa que o Cristo disse, que podemos ter, né? Depende de agarrarmos todas as oportunidades que temos ao longo de nossa jornada evolutiva, peneirando as informações do dia a dia, né? E freando o instinto que em muitas ocasiões ditam as regras, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado com a coisa do nosso instinto, né? A gente às vezes lê a lição, né? Aí eu li, entendi, tá tudo bonitinho, né? Mas muitas vezes os acontecimentos, né, trazem de dentro de nós aquele instinto que ainda nós temos muito latente, né? Que faz com que a gente perca em alguns momentos tudo aquilo que a gente já aprendeu, vamos assim dizer, né? A gente até já aprendeu, né? Mas assim ainda não está tão enraizado dentro de nós, né? Então nós somos ainda em muitos momentos aquela semente que caiu na pedra, né? Como ela não está enraizada, acontece uma situação X ou Y e nós aí perdemos às vezes alguns dias, algumas horas, né? Com raiva, magoada, triste com alguma situação, ah, fulano falou isso, falou aquilo, isso me magoou, isso me entristeceu, né? Porque cabe a nós, cada vez mais, né, dentro do nosso entendimento, saber que, assim, nós temos condição hoje de, quando alguém nos faz alguma coisa, nós não pegar aquela situação difícil, né? Ah, a pessoa me magoou. Eu não vou trazer aquilo para dentro de mim, né? Eu não vou ficar ruminando aquilo. Eu não vou trazer aquilo para o meu dia a dia, ficar na minha mente, cada vez que eu olhar a pessoa, eu lembrar daquela coisa não legal que a pessoa fez para mim, né? A pessoa fez, a gente deixar para lá. Tentar compreender da melhor maneira possível, deixar para lá, né? E vivendo a nossa vida, né? Porque só assim, né, nós vamos nos colocando numa posição que a gente está pronto sempre para receber, né, da espiritualidade o auxílio e o amparo que a gente precisa para chegarmos, né, nessa condição de espíritos perfeitos. Então, algumas coisas que nos ajudam muito, né? Orar e vigiar, né? Acho que esse
é a cabeça da coisa, né? Se orando e vigiando, com certeza a gente está sempre mais amparado, né? Mais blindado para as situações que nos acontecem, né? O autoconhecimento, ele também nos ajuda muito, né? Para que a gente não fique muito bilindrado em qualquer coisa, né? E mesmo as coisas mais pontuais, a gente saiba sair daquela situação sem guardar nenhum resquício de tristeza, de raiva, seja lá de qualquer sentimento negativo que possa ficar dentro da gente, né? Compreender aos poucos, né? Mas sempre firmes no propósito de sair dessa condição de imperfeitos, né? Então, a gente, dia a dia, a gente tentando entender como as coisas funcionam, né? O Espiritismo tem bastante literaturas que nos ajudam, nos auxiliam, né? A compreender como as coisas funcionam, para a gente não ficar nessa condição eternamente de imperfeitos, né? Que a gente possa realmente, através do estudo, né, através da compreensão, às vezes de conversar com outras pessoas que já têm um pouco mais de entendimento, né, para poder abrir a nossa visão, para que a gente também não fique, né, sempre parado naquela mesma situação, né? Então, a perfeição, ela pode acontecer sim, né, mas ela é relativa. Não podemos pensar nessa condição de sermos perfeitos como o nosso Pai Celestial, né? Ele é o Criador de todas as coisas, né? Imagine nós, o pouquinho que a gente já sabe, né? Já faz um estrago. Imagine se nós chegássemos, né, na perfeição de Deus, né? O estrago que nós não faríamos, não é? Então, acho que essa perfeição nós não chegaremos, não. Mas a perfeição relativa, através do amor, através da bondade e da caridade. Porque você tendo caridade, todas as outras virtudes vão se somando, se juntando a ela, porque ela é um imã, né? Cada vez mais vai trazendo coisas boas para nós, para a nossa vivência, para a nossa melhora, para o nosso crescimento, né? E aqui, né, quase no finalzinho, tem uma frase que eu achei interessante, né? Que é pelo espírito de Lázaro, né? Então, no final da mensagem dele, ele diz: seremos um reflexo das virtudes do Eterno que não aceita um esboço imperfeito, porque quer que a beleza de sua obra resplandeça diante dele, né? Então, é isso que Deus quer de nós, que nós nos esforcemos, né, para sermos espíritos perfeitos, né, para que quando estivermos diante dele, nós possamos dar essa alegria para ele, né? Saber que todos os esforços dele têm valido a pena, né? Que Jesus não veio até nós, né, em vão, né? Quando ele veio falar do amor, quando ele veio falar que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos, que essa frase não seja em vão, né? Que ela possa realmente frutificar dentro de nós esse amor que todos os dias nós temos que vivenciar. Temos ainda bastante dificuldade, mas que sejamos perseverantes. E o Espiritismo é uma das religiões que mais nos auxilia, porque abre para nós não só o entendimento, mas todo dia ele nos diz: olha, você é responsável pelo que você faz. Então, olhe bem, cada vez que você for fazer alguma coisa, cada vez que você tiver uma briga, uma discussão com alguém, cada vez que você olhar para você com menos caridade do que deve, né? Olhe bem para você, porque tudo isso é seu. Então, depois, se a gente faz alguma coisa incorreta, depois nós vamos ter que ajustar. Então, para que todos os dias a gente pense nesse amor que o Cristo veio trazer para nós. Porque só isso que ele veio fazer, trazer o amor para nós, né? Parece tão pouco, porque é uma palavra bem pequena, mas quando a gente pensa em tudo que é possível através do amor, nós vemos a grandiosidade desse Espírito que veio até nós trazer tantas lições, né? E era isso que eu queria dizer. Bom, que eu possa ter conseguido falar um pouco disso. A gente sabe que é um capítulo bastante extenso, né? A gente precisaria até de muito tempo para a gente falar alguma coisa, até pesquisar um pouco mais, né? Mas, assim, eu acho que é possível a gente entender, né? A perfeição, ela é relativa. E todos nós podemos alcançar
essa perfeição, né? Então, que a gente não desista, que a gente não esmoreça, né? Vamos lembrar que entre nós, né, tão mais recente, vamos assim dizer, né? Nós tivemos Chico Xavier, nós tivemos Madre Teresa de Calcutá, né? Nós temos aí o Divaldo, que ainda está por aí trazendo tantas coisas lindas, né? Papa Francisco, né? Independente da religião, a gente perceber e lembrar de tudo que ele fez, do que ele falou, de tudo que ele lutou para modificar, né? Então, e tantos outros, né? Se a gente ficar aqui enumerando, a gente vai passar a noite. Então, tantos que estão aí, que eram carne e osso, assim como nós, que foram firmes no seu propósito de mudar, de amar esse próximo. E aí, do amor ao próximo, eles conseguiram fazer tantas coisas que nós também podemos fazer, né? Então, vamos continuar firme nos nossos propósitos, né? Então, vamos aproveitar o momento, fazer as nossas vibrações, que é o momento, então, da nossa caridade, né? A gente dar esse passinho para essa perfeição relativa, né? Então, vamos fechar os nossos olhos, vamos respirando bem tranquilamente, vamos serenando os nossos pensamentos, para que depois possamos refletir. Vamos pegar o capítulo 17, Sede Perfeitos, vamos ler, vamos refletir um pouco sobre ele, para chegarmos às nossas próprias conclusões. Mas agora vamos fazer as nossas vibrações. E vibrar é doar amor. Então vamos vibrando, primeiramente, por toda a criação do Pai, por todo o universo, por tudo aquilo que o Pai Celeste criou, que está aí vivo. Vamos vibrando por todo o planeta Terra. Este planeta que é governado pelo nosso Mestre Jesus, por todas as suas criaturas, por todos os nossos irmãos que aqui vivem, mas principalmente nesse momento, pelos dirigentes que ainda não conseguiram fazer florescer o amor em seus corações. Vamos vibrando pelo Brasil e por todas as suas gentes, por todos aqueles que ainda sofrem qualquer tipo de violação. Que essas criaturas recebam esse abraço carinhoso nosso. Vamos vibrando pelo nosso lar, por todos aqueles que lá convivem conosco, vamos abraçando cada um. Que eles recebam nesse momento o nosso amor, a nossa gratidão. Porque é lá que nós começamos essa nossa jornada para sermos espíritos perfeitos. Vamos vibrando por todos os nossos amigos, pessoas próximas a nós, pessoas com quem trabalhamos. Vamos envolver o local onde trabalhamos, para que lá também tudo seja, neste momento, envolvido por esse amor e essa paz. Vamos vibrando por essa casa que nos recebe nesse momento, nos auxiliando a compreender as palavras do Mestre Jesus, a melhorarmos, progredirmos, a trabalhar o amor, a paz, a bondade, a caridade, a resiliência e todos esses sentimentos que só fazem com que nós, cada vez mais, nos sintamos em paz. E esta paz sempre vai refletir naquilo que fazemos ao longo do nosso dia. Vamos vibrando por nós mesmos, para que tenhamos em nosso coração paz, tranquilidade, amor, bondade, para que possamos ter fé, mas essa fé raciocinada, essa fé firme, essa fé que nos levará, com certeza, um dia a sermos esse Espírito perfeito que o Cristo quis e quer que sejamos. Que Deus nos abençoe, hoje e sempre. Muito obrigado. Vou tomar um pouquinho de água. Muito obrigado a todos. Obrigado. Mais uma expositora, né? Certo?
próximas oportunidades a gente tentando, né? Próxima vez você canta também. Tá? É bom, né? Esse tema, ele é realmente muito importante. Precisa ser estudado com uma certa frequência, né? E eu acho que ela foi muito clara, foi muito feliz. Dizer que nós estamos num caminho, né? Num caminho de aprimoramento, né? E o que nós podemos fazer no nosso dia a dia para a gente se aperfeiçoar? Tem muitas coisinhas. Nós sabemos que é impossível na Terra, como ela está e como nós somos, a gente ser feliz, plenamente feliz. Nós, às vezes, estamos felizes, às vezes não estamos felizes. Então, nós somos assim, olha, uma onda. Que legal quando a gente está feliz. Que triste, né? Quando nós estamos assim, com dor, sofrimento, raiva. E a gente está nesse. O Espiritismo, essas lições do Espiritismo, de Jesus, né? Elas mostram a direção para a gente. Então, nós não podemos mais alegar ignorância. Ah, eu estava aprendendo. Eu não sabia se era bom ou se era ruim. Hoje, nós já sabemos o que é do bem e o que não é do bem. Então, vou dar um exemplo só. A violência faz bem? Obviamente que não, né? Mas ainda existem muitos adultos que agem com violência com seus filhos, com seus menores. Existem os mais fortes que acham que têm o direito de ser violentos com aqueles que são mais fracos, que podem menos. Mas nós sabemos a diferença. Gritar é bom. Quando a gente tem que gritar com o outro, com o filho, significa que o nosso coração está muito distante. Então, nós temos que gritar. Tá? A gente caminhar para ser perfeito é nós compreendermos esses momentos e falar assim, não, eu não devo mais gritar. Não, eu não devo mais usar da violência, de castigar. Como Deus não castiga a gente, Deus educa. Então, ele vai gostar bastante se ele perceber que nós somos seres que estão educando aqueles que precisam. Se a gente puder levar um pouquinho disso para o nosso lar, um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, nós vamos caminhar na direção que a Beth falou aqui, com muita propriedade. Nós vamos caminhar cada vez, é um degrauzinho por vez. Essa escadaria é infinita, mas é um degrauzinho por vez. E nós viveremos mais momentos felizes aqui na Terra. Então, a gente já sabe o que é uma ação do bem e o que não é uma ação para o bem, para mim ou para outros, né? Então, saibamos lidar em casa e fora de casa, só para a gente fechar os dois assuntos do começo ao fim. Tá? Enquanto o pessoal se prepara para a Câmara, eu peço, vocês podem vir, eu peço a todos que vão tomar o passe que se mantenham bem tranquilinho. Como é que fala italiano? Bem piano, pianissimo, tá?